sabe qual é a torre mais famosa da humanidade? Você sabe qual é o seu nome e aonde ela fica? Eu sou a professora Tereza Aquil e neste episódio do AT com AT eu quero conversar com você sobre Gênesis capítulo 11, do verso 1 ao verso 9, aonde está retratada a mais antiga e mais famosa torre da humanidade, a Torre de Babel. Você está preparado? Então, vamos começar. Muito bem. Vamos então começar a entender esse texto de Gênesis 11 pela visão judaica, a visão mais antiga do texto, né? E o que eles pensavam? O que eles defendem, né? Eles creem que 300 anos após o dilúvio, as pessoas, elas novamente se revoltaram contra Deus. E como é que isso aconteceu? Existiu um líder daquela geração chamado Nimrod. Olha só, hein? O Nimrod, lá de Gênesis 10, lembram? Pois é, esse Nimrod, ele era um cara muito arrogante e ele queria, na realidade, dominar o mundo todo. Lembre-se que lá em Gênesis 10 eu falei para vocês que o Nimrod, ele era um Tissaíde. Então, se você não assistiu o meu vídeo sobre Gênesis 10, vai lá na playlist AT com AT, clica e assiste o Gênesis 10. Eu, de qualquer forma, vou estar deixando aqui um linkzinho, tá? Mas veja só a proposta do Nimrod para as pessoas daquela geração. Vamos construir uma cidade na qual viveremos todos juntos. No meio da cidade, ergueremos uma torre bem alta. E aí, se Deus mandar um outro dilúvio, a gente pode subir na torre e ficar protegido. Essa era a ideia do Nimrod. Entusiasmados com essa ideia, obviamente as pessoas então compraram a ideia e começaram a construir a torre, que dentro daqueles planos ficaria pronta em 1 ano. Deus não deixou barato, olhou para o que estava acontecendo na terra e falou para os 70 anjos que estavam com ele: vamos descer e vamos desfazer esses planos dos homens. Eu vou dividir esse povo todo, né, em línguas diferentes, e eles então não vão mais conseguir construir a torre e ainda vão habitar, né, outros lugares da terra. Deus então desceu com os seus 70 anjos, cada anjo com um grupo de pessoas, né? Ali começou o quê? A embaralhar as línguas e também espalhar todas aquelas pessoas pelas regiões da terra. Minha pergunta: será que essa é a única interpretação que a gente tem desse texto quando a gente olha na sua língua original? Pois bem, não é, né? Como vocês já estão vendo aqui, o que a gente percebe desse texto é que realmente existiam praticamente 2 personagens: o Senhor Deus e os homens de Sinar. O Nimrod, ele não aparece no texto, tá? Ele não aparece. A gente pode fazer ou entender uma referência a ele, como vamos ver daqui a pouco, mas ele não é citado nominalmente no texto. O enredo do nosso texto, como é que é? Esses 9 versinhos, olha lá. Começa mostrando um panorama em que todos viviam numa só língua, depois ao início da construção, depois a construção sobre o olhar do homem, a construção com a sua função da construção, depois o Celinha, a construção sobre o olhar de Deus, Belinha, já estamos no decréscimo da narrativa, a interrupção da construção, e o Alinha, que é a conclusão, várias línguas. Percebe que é uma construção harmônica do roteiro, né? O nosso enredo, o nosso roteiro do texto é super tranquilo de entender. Então vamos agora começar a entender efetivamente o texto. Olhem lá. Uma só língua. Era toda a terra de única língua, aqui em hebraico é safar, e de únicas falas, palavras, aqui é devarim, né? Então, observações. A única língua que havia era a língua sagrada, era o hebraico, que permaneceu, né, intocável aqui desde a época da criação do mundo. Lembra-se, Gênesis 1, Deus cria o mundo e é escrito em hebraico. Então, a tradição judaica, e aqui
representada pelo Rashi, vai dizer que todos falavam hebraico, né? A gente tem um livro na Cabala Judaica chamado Sefer Yetzirah, que é o livro da criação, o livro da formação. É um livro que, inclusive, é dito na lenda que foi escrito por Abraão, né? E aí ele vai, então, defender neste livro que as 24 letras do alfabeto hebraico é que criam o mundo. Então, a única língua que existia seria o hebraico, né? Na realidade, o que a gente pode entender aqui, toda a terra, né, de única língua e únicas palavras e únicas falas, na realidade, é um paralelismo sinonímico para expressar que todas as pessoas elas eram unânimes. Única língua, única fala, né? Então é um paralelismo, é um jogo de ideias aqui, né? Dizendo que todos eram unânimes, todos tinham a mesma mente, tinham a mesma opinião sobre as coisas que estavam acontecendo, né? E essa observação vai ser falada por Or HaShaim, né? Concordavam, é uma outra perspectiva, inclusive, que tinham que descer das regiões das montanhas, onde a arca ficou encalhadinha depois do dilúvio, e procurar um vale com muita água abundante, com solo bom, aonde todos pudessem viver perto um do outro com conforto e com segurança. Todos juntos, segurança. Um lugar bom, aprazível, né, onde poderiam plantar, onde poderiam fazer ali as suas culturas agrícolas, seria então um conforto, né? Seria uma coisa boa de acontecer para todos eles. Muito bem, verso 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Primeira observação, terra de Sinar, né? Então, deixando o lugar de onde estavam, né? Antes do dilúvio, chegaram a um vale no Tigre e no Eufrates, numa terra chamada Shinar, né? Sinar, né? Sinar, ou vão dizer alguns rabinos, Shinor, porque quando você tira as vogais, você pode colocar, né, os pontinhos e os tracinhos que tem abaixo das letras, você pode ler Sinar ou Shinor, né? Lugar mais baixo da terra, caso seja Shinor, e para onde os cadáveres, os esqueletos das pessoas que morreram no dilúvio, ficaram ali, né? Tipo um valão, né? Outra coisa interessante, né? E aqui é aquele lance do Nimrod, né? Foi a primeira base do poder de Nimrod, cujo nome significa rebelar-se. Ele foi o bisneto de Noé, né? E ele era um homem mau, um tsaíde, que caçava e matava tanto animais como gente e queria ser o rei sobre as outras pessoas. Por isso, quis que todos ficassem juntos e resolveu empreender, essa construção da cidade e da torre, né? O Nimrod era um espírito empreendedor, então, orgulhoso do homem que desejava erguer uma torre altíssima em adorações aos astros. Isso também é uma outra perspectiva que a cultura judaica vai abordar. E o habitaram ali, né? O que eles vão dizer? Foram contra a vontade de Deus, que disse que todos deveriam o quê? Multiplicar e encher a terra, né? Colonizar a terra em Gênesis 9:1. Lembrem-se que Gênesis 9:1, se você não viu o meu texto, meu videozinho sobre o texto do dilúvio, clique aqui no card que tem em cima e assista, porque é bem interessante, né? Porque Gênesis 9:1 é o Noé saindo da arca, e quando ele sai da arca e ele adora o Senhor e tudo, Deus dá para ele uma ordem. E a ordem era que ele e os filhos, né, deveriam crescer, né, multiplicar-se, né, e povoar a terra, porque era tudo novo de novo, né? Aquela velha terra tinha acabado, tinha ficado submersa. Agora se erguia uma nova terra, se apresentava diante dos homens uma nova terra, e essa nova terra precisava então ser colonizada, devidamente colonizada, né? Vamos avançar. Início da construção, e disseram uns aos outros, né? Uns homens aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Então, era fazer a construção efetivamente. A construção sob o olhar dos homens, aqui disseram os homens, né?
Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre, de cabeça nos céus, que toque, né, nos céus, e façamos um nome, né? Observação, olha que interessante, de cabeça no céu, né? Que encabeça o céu. É obviamente um exagero, uma figura de linguagem. A Torá usa esses exageros ao descrever as cidades cananeias como fortificadas até o céu. Quando vai dizer isso, e realmente são cidades altas, né, grandes, né, poderosas, portões muito potentes, né, portentosos, né? Deus estabeleceu a terra como domínio do homem, olha que interessante, mas esses reivindicavam o céu. Não aceitaram o controle de Deus sobre os seus destinos. Radak vai dizer isso. É muito interessante, né? Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre que toque os céus, né? Como se o homem quisesse ir além do que ele poderia, o solo, né? Queria realmente atingir outros patamares, né? Faremos para nós um nome, refere-se para alguns estudiosos como os Forno, um ídolo. Lembrem-se, Deus ele é referido como Hashem, e aqui eles fazem um Shem para eles, né? Então é esse jogo de ideias que ele está trazendo, tá? Então refere-se a um ídolo que seria colocado na torre, que devido à sua grandiosidade o tornaria reconhecido universalmente como a divindade suprema e fariam, né, com que o rei da cidade dominasse o mundo inteiro. É uma perspectiva, né? É uma forma de olhar. Na realidade, o texto nos diz que o que o homem queria era fazer uma cidade com uma torre. E essa torre, ela seria muito alta, ela seria um marco, ela seria algo que, em qualquer lugar que você estivesse nas proximidades, você olhando saberia, teria um ponto de referência, como se fosse um farol numa beira de uma praia para um marinheiro que está no mar. Ele olhar o farol e sabe exatamente aonde ele tem que ir. A torre seria exatamente assim. Vamos avançar. Função da construção. Para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Isso é realmente um problema, né? Então a construção expressa o quê? A preocupação dos homens, né? A preocupação dos homens em não serem espalhados para um lugar aonde Deus, trazendo uma calamidade, não fosse capaz de os dispersar. Outra possibilidade, a construção seria um ponto de referência para que, se algum deles se afastasse muito de casa, pudesse se orientar vendo a torre à distância. E essas duas possibilidades são reais, né? O que eles queriam era fazer uma torre que realmente servisse como um ponto de referência, que realmente servisse como um ponto de abrigo, né? É uma torre que, se houvesse uma outra calamidade, se Deus mandasse um outro dilúvio, isso não os afetaria, porque ele subiria nelas e na cabeça deles, eles ficariam seguros, como se Deus não fosse capaz de mandar uma água que, né, cobrisse também a torre, né? É claro que, óbvio, né, que isso poderia ser capaz, mas esses homens não pensavam assim. Verso 5, a construção sobre o olhar de Deus. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu para ver. E aqui é muito legal, porque se refere a episódios onde a descida de Deus, né? Ou seja, Deus, ele desce. Aonde isso aconteceu outras vezes na Bíblia? Gênesis 3, Deus vai estar com o homem no jardim do Éden. Gênesis 4, 9, com Caim e Abel, né? Depois que o Caim mata o Abel, Deus vai ao encontro de Caim. E mais à frente nós vamos ter o episódio de Sodoma e Gomorra, né? Também. Então, vejam as observações. Deus desceu para ver. Refere-se a episódios onde a descida de Deus deve ser visto como uma medicina preventiva, projetada para evitar a ação drástica, sem direito do arrependimento pelo pecador, como vai acontecer com Gênesis 3:8, acabei de falar isso, né? Deus desce, Deus vai ali ao encontro do homem e pergunta, e aí, o que aconteceu com você? Né? Por que você está agindo dessa forma? E também em Gênesis 4:9, que é onde Deus vai falar para Caim, né? E aí, sou eu o tutor? Deus vai falar para Caim, Caim, onde está teu irmão? Né? Dando a Caim uma possibilidade dele se arrepender, né? Do ato que ele cometeu. Mas ele vai ser malcriado,
vai dizer, né, sou eu tutor do meu irmão, e ó, esses 2 vídeos sobre esses 2 textos já estão gravados, hein? Então corre na playlist e assiste, tá? Deus, de tempos em tempos, dá uma olhada, isso também é muito interessante, mas de perto no que acontece na terra. Deus desceu para ver os relatos sobre a maldade de Sodoma e Gomorra, né, se eles eram tão sérios quanto ele tinha ouvido. Isso é uma coisa muito interessante. Nessas histórias iniciais aqui, nós vamos ver Deus interagindo de forma muito pessoal, né, com os personagens, Deus agindo de forma realmente muito próxima, querendo realmente estar próximo, interferir na história de forma que esses personagens percebessem que ele é o Senhor da história e não está contra o homem, muito pelo contrário, está a favor do homem, desde que esse homem agisse também de forma ética, de forma correta, de forma, né, amorosa para com o seu próximo. Vamos lá. E o Senhor disse, eis que o povo é um, errade, né? Errade, um, é único. E todos têm uma mesma língua. Aqui é o chafar, né? E isto é o que começam a fazer. Ou seja, eles começam a se rebelar, né? E agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Reforça que a ideia, né, aqui do verso 1, né, de que todos têm a mesma opinião, como em Gênesis 34:16, tornaram-se uma só nação. Vai observar o Radak, né? A única maneira de impedir o homem de executar o plano aprovado por unanimidade é o quê? Semear a discórdia entre eles, né? Então, um instrumento para confundir, né, é exatamente a linguagem, né? As discordâncias das pessoas acontecem por um mal entendido sobre o que querem dizer quando falam, né? Vai observar o esforno, e isso é uma realidade, né? Então, eu quero expressar uma coisa, mas falei truncado, já era, a pessoa não entende, fica chateada, fica, né? Então, o que Deus resolve? Se eles têm uma única língua e estão tentando se revoltar, estão tentando agir contra mim, o que eu vou fazer? Eu vou confundir a linguagem deles, porque aí eles não vão mais poder se entender e essa rebelião, entre aspas, ela termina. Verso 7. E desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um homem a língua do outro. Então, assim como os homens disseram, vem, vamos construir, Deus faz a eles correspondente, dizendo, venha, vamos descer. A observação é do Rashi, né? Aqui nós vamos ter nesse plural, desçamos, né, confundamos, para o judeu um plural majestático, é Deus falando como rei, como senhor, né, como juiz de toda a terra. E para os cristãos é mais uma evidência da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tá? A raiz aqui, né, do chamar, né, do entender, né, deve ser usada como ouvir com o coração, olha só, né? Para que eles não entendam, então para que eles não ouçam com o coração, diferente de ouvir com os ouvidos, né? Encontramos um paralelo em Deuteronômio 28:49. O Senhor levantará contra ti, de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como águia, uma nação cuja língua não entenderás. É triste, né? E realmente isso aconteceu, né? Vamos avançar. Interrupção da construção, estamos praticamente chegando ao final. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deus não espalhou as pessoas, depositando-as fisicamente em diferentes partes da terra, vai pensar o Radak, né? Mas com a confusão das línguas, as próprias pessoas foram se afastando umas das outras, de acordo com a capacidade de compreensão. Então, aqueles que falavam o mesmo idioma foram juntos, foram morar num determinado lugar, e assim sucessivamente, né? Se pararam de construir a cidade, certamente também pararam de construir a torre, mas a cidade, de dimensões menores do que inicialmente planejado, permaneceu, visto que ali viveram um grupo de pessoas falando a mesma língua, né? Porque, efetivamente, né, devia ter um grupo que continuou falando a mesma língua naquele lugar e eles permaneceram ali, né? Várias línguas, terminamos nossa narrativa, por isso se chamou o seu nome Babel,
porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou, o Senhor sobre a face da terra. Frustrado, Deus frustrou o plano do homem de confundindo a linguagem uniforme. E é verdade, aqueles homens deveriam ter ficado extremamente frustrados por não conseguirem chegar, ao seu intento. E dali os espalhou o Senhor. Qual pecado foi maior? Vai perguntar o Rashi, Qual pecado foi maior, o da geração do dilúvio ou da geração da dispersão, que é essa de agora, A primeira não estendeu as mãos contra Deus. Eles eram violentos, contendiam contra eles mesmos. Mas a última, a da dispersão, essa, estendeu as mãos contra Deus. Viviam em unidade e amizade entre eles, Mas eles queriam fazer algo que estava totalmente fora dos planos do Senhor. E aí cometiam o quê? Uma violência contra Deus, Assim, o pecado da geração da dispersão foi maior do que o pecado da geração do dilúvio. Muito bem, entendemos o texto, mas e aí? Será que é só essa? Só isso que o texto tem a nos dizer? Claro que não. Gênesis 11 tem alguns desdobramentos. Vamos ver o primeiro. Babel e a arqueologia, Gênesis 11, do 1 ao 9, é a etiologia da fundação da cidade de Babel, de Babilônia, na Mesopotâmia, Ele próprio fala isso, Então aqui é uma etiologia, a fundação de um local, A torre seria um zigurate, o foco arquitetônico do complexo urbano, o ponto central das atividades econômicas, políticas e culturais. Então o zigurate ele servia de várias formas, Poderia ser um templo, poderia ter uma biblioteca, poderia ser um observatório astronômico, enfim, Qual é a função, a representação desse zigurate que o texto vai narrar como uma torre, Então, primeiro, uma montanha. Percebe que é realmente uma montanha? Ela é uma montanhazinha, Um trono, Um trono para os deuses, Um lugar onde os deuses apareciam. Algumas lendas sobre os zigurates vão dizer que eles entravam pelo topo e saíam naquela portinha que tem na última parte do zigurate, Era uma porta de entrada do Deus no templo, O lugar onde o Espírito Divino descansa, uma tumba do rei ou da divindade, como as pirâmides do Egito. Era uma conexão entre o céu e a terra. É isso, em suma é tudo isso. Porque a montanha, para os antigos, ela era a conexão entre o céu e a terra. Lembrem-se aqui de Êxodo capítulo 3. A gente ainda vai chegar a traduzir esse texto, a comentar esse texto. O Monte Sinai, o Monte Horebe, os montes, eles são locais onde se entende que Deus mora, que Deus descansa, que Deus está ali supervisionando tudo que acontece na Terra, Então, na realidade, a função do zigurate é ser um local também, onde se faz comércio, onde tem a biblioteca, mas principalmente onde acontecem serviços religiosos. Por isso que ele é a cereja do bolo dos centros urbanos da Mesopotâmia, O zigurate famoso, um zigurate famoso foi o dedicado ao rei Marduk. Etemenanque é o nome, Então, Templo da Fundação do Céu e da Terra. Ele era uma torre de 7 andares com 91 metros de altura. Imagina, naquela época, 91 metros de altura. Uma pedra do século VI mostra a primeira imagem real da Torre de Babel, evidenciando suas 7 camadas. Olha que legal, Então, o seu construtor foi Nabucodonosor II, Então, muito interessante isso, Torre de Babel e a inexistência humana. Olha só que interessante. Por que Gênesis 11:5 relata que Deus veio ver a cidade e a torre? Para os homens, desejavam construir uma torre até o céu para provar que Deus não estava lá. E isto não foi agradável a Deus. Então, por que Deus veio? Uma das explicações é porque os homens não acreditavam que Deus estava no céu.
né? E aí eles queriam fazer uma torre bem alta para que tocasse no céu e eles pudessem ver se Deus existe ou não, né? Rashi declara que o Todo-Poderoso realmente não tem nenhuma necessidade de descer para ver a torre, pois Deus está em todo lugar. Ele fez isso para ensinar uma lição. Não condenem ninguém sem antes investigar e entender toda a situação. Deus vai descer para ver, efetivamente, para poder ensinar isso. Não condena. Sem antes entender, sem antes ver com os seus próprios olhos o que está acontecendo, não condene ninguém, né? Terceiro desdobramento. Babel e Abraão, dois projetos antagônicos. Isso aqui é muito legal porque a nossa próxima história, daqui a um ou dois vídeos, iremos falar sobre Abraão. Abraão é o pai da fé de Israel e ele realmente tem aspectos bem antagônicos com a torre. Veja só, Gênesis 11, de 1 a 9, é uma narrativa impessoal, né? Tudo é descrito de forma impessoal e globalizada. Única língua, cultura e ideologia, envolvendo o empreendimento da construção da cidade com uma torre. Né? Não se sabe o nome das pessoas, né? Mas mal e mal se sabe Sinar. Mas o nome, né? Narrativas pessoais, olha só. A pessoalidade em Gênesis 1 a 9, em Gênesis 12, do 1 a 9. Os personagens têm nomes, a sua experiência geograficamente bem definida, situada numa caminhada que tem um significado teológico importante na revelação bíblica, e é verdade. Gênesis 1 a 9 vai falar para a gente de Abraão, de Sara, vai falar Deus aparecendo para o Abraão, Deus dando a promessa dele ao Abraão. É tudo muito pessoal, é Deus falando diretamente com o Abraão, tá? Aqui Deus fala diretamente em Gênesis 11 com os anjos, né? Mas os anjos também falam nada, né? Então há uma impessoalidade mesmo, né? Babel, projeto de homens, né? Então Babel é um projeto realizado pelos filhos da humanidade, que querem perpetuar o seu próprio nome, construindo uma cidade e uma torre, realizando a engenharia de seu próprio orgulho. Projeto do Senhor. Abraão é um projeto de Deus. Deus chama Abraão, né? Disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Abraão é um projeto do Senhor, é um projeto pessoal do Senhor, né? Que entra na história da humanidade não para confundir, mas para abençoar, para construir um povo e receber o engrandecimento do seu nome da parte de Deus. Babel e Abraão são duas portas, né? Dois enredos. São duas narrativas que se opõem drasticamente. Se uma trazia impessoalidade e orgulho, a do Abraão traz a pessoalidade, a cumplicidade, traz a fé, traz a esperança de uma nova vida. É linda demais. A gente vai chegar na história do Abraão, né? Concluindo, Gênesis 1, né? A cosmogonia. Há uma harmonia total entre Deus e a sua criação, inclusive com o homem, né? Gênesis 2:3 começa a desarmonia. Gênesis 2 ainda há uma harmonia entre Deus, os animais, o homem e a mulher. Mas logo depois acontece Gênesis 3 e há uma desarmonia entre Deus, a mulher, o homem, a criação e a serpente, né? Aqui neste animal astuto, sutil, né? Gênesis 4, a desarmonia inicial ela é ampliada agora para o núcleo familiar. O Caim mata o Abel, né? Gênesis 6:8, a desarmonia entre os homens, os animais, a natureza, tudo, né? Gênesis 9, a harmonia da segunda terra. Gênesis 9 ainda há essa harmonia, porque ali ainda está o Noé saindo da arca e as coisas acontecendo, mas chegamos em Gênesis 11, onde a desarmonia ela se reinicia, ela inicia um novo ciclo, né? Por mais que Deus tentasse, o homem parecia gostar de viver em desarmonia, mesmo ela tendo drásticas consequências em todos os sentidos relacionais. Infelizmente, né? Por mais que Deus tentasse,
trazer uma harmonia, o homem, após o pecado inicial, o primeiro pecado, o pecado original, a desarmonia entre eles só se ampliou. Muito bem, se você gostou desse estudo de Gênesis 11, de 1 a 9, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. Leve o estudo bíblico para o maior número de pessoas que você puder. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo.